reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração, maior que reinos e posições. esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Provai e vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos.
mas através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
Olá, irmãos, bom dia, feliz sábado. Tudo bem com você? Para nós é uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã para partilhar juntos a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, nós estamos em um momento especial. Mês de setembro é o batismo da primavera. E desde o mês de agosto nós começamos aqui, o pessoal da associação, a equipe da Associação Bahia Sul, os departamentais, os administradores, nós começamos com uma caravana chamada Caravana da Primavera. E a cada final de semana nós estamos passando em uma região estratégica da nossa igreja. E neste sábado, de maneira especial, neste final de semana, nós estamos atendendo a região Centro-Sul. E essa região é Eunápolis, Porto Seguro e toda a região. E nós estamos passando com a Caravana da Primavera, pregando, batizando, visitando pessoas que estão prontas, aptas a serem batizadas. Enfim, está sendo um final de semana assim poderoso para a honra e glória do nome do nosso Deus. E nessa manhã eu estou pregando aqui na igreja de Porto Seguro. Estarei presencial, mas também estou pregando para você que está em casa, para você aí que está no conforto do seu lar, para você que ainda não está tendo condição de vir à igreja, de assistir o culto, de louvar ao nosso Deus aqui de forma presencial, mas a mensagem de Deus ela também chega até você. E eu queria convidar você para abrirmos a palavra de Deus no livro de Mateus. Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza, livro de Mateus, capítulo 28. Eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 28. Na realidade eu vou ler o verso 18, 19 e 20, são os 3 últimos versos do capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia, vai lá buscar a sua Bíblia. Pode ser eletrônica, não tem problema, tá? Mas abra sua Bíblia, vamos acompanhar juntos a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, que nesta manhã, mais uma vez, através da tua palavra, o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Estamos com o nosso coração abertos, atentos à tua palavra, e que o Espírito Santo de Deus, que está aqui bem pertinho de nós, ele abra a nossa mente e o nosso coração para que nós entendamos a tua palavra e coloquemos em prática a tua palavra na nossa vida. Suplicamos estas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos que a palavra de Deus ela não foi escrita e colocada da forma que ela está em ordem cronológica. Claro que a palavra de Deus ela foi escrita, depois ela foi dividida em capítulos e em versículos para facilitar a nossa leitura, e a estrutura bíblica dos livros foi colocada dessa forma para melhor nós entendermos a palavra de Deus. Então foram colocados os evangelhos, e aí depois o livro de Atos, e aí foi o desenvolvimento principalmente do Novo Testamento. Mas deixa eu te dizer, aqui no capítulo 28, o verso 18 até o verso 20, quando Jesus ele termina de falar essas últimas palavras para os discípulos, a continuidade desse texto da palavra de Deus está no livro de Atos, ok? Porque veja, o que estava acontecendo ali? Jesus ele tinha sido entregue para as pessoas, para lá os fariseus, os saduceus, para ser julgado. Você conhece bem a história. Jesus foi preso no Getsêmani, Jesus foi levado para um julgamento à noite injusto. Depois desse julgamento, Jesus foi espancado. Depois de ser espancado, Jesus é levado para carregar a cruz. Depois que ele chega até o Monte da Caveira, o Monte Gólgota, ele é crucificado, ele é erguido naquele monte. Depois que ele é erguido no monte, a palavra de Deus diz que ele morre, entrega a sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, e depois que ele ressuscita, depois da ressurreição, ele aparece às mulheres que foram ali embalsamar o seu corpo no domingo, logo pela manhã, no primeiro dia da semana. E a palavra de Deus diz que os judeus subornam os guardas. Por quê? Porque eles ficaram com medo dessa história de que Jesus tinha ressuscitado. E aí nós chegamos justamente aonde Jesus ele aparece aos seus discípulos. Os discípulos estavam com medo
estavam preocupados, estavam ali desolados e não estavam acreditando naquilo que as mulheres que foram ao sepulcro disseram, viram, testemunharam, porque um anjo apareceu dizendo para elas que elas estavam procurando entre os mortos aquele que estava vivo. E eles não acreditaram. E a Bíblia diz que Jesus, ele aparece aos discípulos. E Jesus, quando apareceu aos discípulos, Jesus ficou dando muitas orientações. Ele passou 40 dias orientando os discípulos, falando o que eles precisavam fazer, falando o que iria acontecer e que eles agora iriam liderar a igreja de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus deu as últimas orientações, as últimas palavras de Jesus foi as que nós lemos nesta manhã. E a Bíblia diz assim, que Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a grande pergunta que eu quero fazer para você, para começar, é a seguinte: quando foi que Jesus perdeu a sua autoridade? Você já parou para pensar nisso? Quando foi que Jesus ele perdeu a sua autoridade? Será que teve em algum momento da história? Será que teve em algum momento aqui na terra ou em algum momento na eternidade que Jesus ele perdeu a sua autoridade? E eu fiquei pensando, será que no Antigo Testamento eu comecei a olhar e comecei a ler a palavra de Deus e eu não achei nada que falasse ou que mostrasse ou que provasse que Jesus ele perdeu a sua autoridade. Então eu fui até o Novo Testamento, principalmente ali quando Jesus ele começa a sua vida, quando ele era criança, quando ele com 12 anos ele prega no templo para os doutores da lei. Depois, quando ele começou o seu ministério, quando ele esteve com os discípulos curando, pregando, fazendo maravilhas, sinais, e eu comecei a olhar todo esse contexto bíblico. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não achei nenhum lugar que diga que Jesus perdeu a sua autoridade, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É como se ele tivesse em algum momento perdido a autoridade. Mas aonde foi que Jesus perdeu a autoridade? Será que foi quando Jesus ele veio à terra e se tornou homem e habitou entre nós? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus veio à terra e se tornou homem, Jesus ele deixou de forma suspensa o seu poder, não a sua autoridade. Eu fiquei pensando, será que foi nesse momento? Porque quando Jesus veio à terra, queridos, isso é o que nós chamamos de mistério da encarnação. E o que é isso? O mistério da encarnação nos mostra o seguinte: Jesus ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Como é que isso é possível? Nós não entendemos e só vamos entender, ou pelo menos vamos tentar entender quando estivermos na eternidade. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós não vamos conseguir entender. Como é que eu sei que Jesus ele era 100% homem? Porque eu olho para a Bíblia, queridos, e todas as histórias de Jesus, ou a maioria delas, mostram Jesus que sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, dormia, comia. Isso é um ser humano, queridos. Então Jesus ele era 100% homem. E como é que eu sei que Jesus era 100% Deus? Porque na mesma Bíblia que mostra que Jesus ele era 100% homem, que ele se cansava, sentia fome e sede, a Bíblia também mostra um Jesus que abria o olho do cego, um Jesus que levantava pessoas aleijadas, um Jesus que curava leprosos, um Jesus que ressuscitava pessoas que tinham acabado de morrer, pessoas que faziam algumas horas que tinham morrido e pessoas que faziam 4 dias que tinham morrido, que já estavam cheirando mal, e Jesus ia lá e ressuscitava essas pessoas. E a Bíblia também mostra um Jesus que anda sobre as águas, desafiando a lei da gravidade, as leis da natureza. E isso nós conseguimos entender, queridos, que isso não é um ser humano, isso aí só Deus tem esse poder. Então Jesus era Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Como isso é possível, queridos? Isso ter acontecido, isso nós não entendemos. Isso se chama mistério da encarnação. Mas Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E é por isso que ele se tornou o nosso substituto, porque ele era 100% homem. É por isso que ele teve condição de morrer na cruz para nos salvar, porque além dele ser 100% homem, ele era sem pecado, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado e ele não tinha natureza pecaminosa, ou seja, ele não tinha vontade, tendência para pecar como eu e você temos. Então, pastor, quando foi que Jesus perdeu a sua autoridade?
Na realidade, queridos, quem perdeu essa autoridade foi Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram criados, Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden. E quando eles foram colocados aqui no Jardim do Éden, nesse planeta, Adão e Eva eram o representante espiritual. Eles eram os representantes espirituais do nosso planeta. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Adão e Eva pecaram, quando a serpente os enganou, quando eles comeram do fruto, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles deixaram de seguir as orientações de Deus e seguiram as orientações do inimigo de Deus, eles perderam a autoridade desse planeta, e esse planeta passou a ter um representante espiritual que não era mais Adão e Eva, mas era Satanás. E se você tem alguma dúvida, qualquer dia você abre a sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que quando, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, quem ia junto com eles? Isso, o inimigo de Deus. Ele ia junto, ele ia para lá para dar relatório a Deus do planeta Terra. Ele era o representante espiritual do planeta Terra. Agora pense comigo, irmão, agora, o teu representante espiritual sendo o inimigo de Deus. Imagina agora diante de Deus, ele sendo o teu representante, o que ele falaria para Deus a teu respeito? Lá ele, né, irmão? Sangue de Cristo tem poder. Já tem gente aí dizendo assim, misericórdia. Pois é, queridos, ele era o nosso representante espiritual. E ficou assim por muito tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia que Jesus nasceu, no dia que Jesus cresceu, no dia que Jesus ele se tornou homem e habitou entre nós, e ele veio com o objetivo de pagar o preço pelos nossos pecados, de morrer na cruz do Calvário, porque você sabe, lá no livro de Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado, e eu e você, por mais que nós saibamos que um dia nós vamos morrer, mas nós não temos esse desejo de morrer. Muito pelo contrário, você e eu temos desejo de viver, e viver para sempre, viver eternamente. Sabe por quê? Porque a centelha da eternidade foi colocada no nosso coração quando nós fomos criados por Deus lá no Éden. Quando Adão e Eva foram criados, a centelha de eternidade foi colocada no nosso coração, e é por isso que nós queremos viver para sempre. E a Bíblia diz, queridos, que esse é o salário do pecado. Mas a palavra de Deus no livro de Romanos, lá no capítulo 6, verso 23, não para por aí. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, morreu na cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue, no terceiro dia ressuscita, e ele garante assim a salvação. Foi aceito o seu sacrifício. O plano da redenção e da salvação estava sendo cumprido ali na morte e ressurreição de Jesus. Deixa eu te dizer apenas uma coisa agora. Jesus, ele passou a ser o nosso representante espiritual, ou seja, o inimigo de Deus, ele não nos representa. Quem representa cada um de nós é Cristo Jesus. Jesus é o meu e o teu representante espiritual. Diga amém. Louvado seja Deus. E agora, diante de Deus, diante do universo, quem nos representa é Jesus. E nesse momento Jesus está no santuário celestial, nos representando, intercedendo por nós. E é por isso que quando Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque a autoridade da terra ela tinha sido perdida, ela tinha sido usurpada, o inimigo de Deus tinha tomado esse planeta por usurpação, mas Jesus veio aqui e ele reconquistou esse planeta, e hoje ele é o nosso representante espiritual. E queridos, Jesus agora sendo nosso representante espiritual, toda a autoridade agora no céu e na terra, a palavra de Deus diz que agora ele dá as orientações, as últimas orientações aos seus discípulos, e ele diz assim, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas a guardar todas as coisas. E por muito tempo, todos os cristãos achavam que a ordem de Jesus era para ir. E nós, depois que muito se estudou a palavra de Deus, se entendeu que o imperativo bíblico não é o ir. O imperativo bíblico é fazer discípulos. Mas, queridos, para fazer discípulos, nós temos alguns passos que nós precisamos dar. Primeiro deles, para fazer discípulos, nós precisamos ir. Nós precisamos sair do conforto da nossa casa, sair daquilo que nos faz ficar sentados, daquilo que nos faz ficar na comodidade. Nós precisamos sair, nós precisamos ir, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar de Jesus para outras pessoas.
E sabe por que nós precisamos ir, queridos? Porque muita gente está aí fora sem conhecer o Jesus que você conhece. Tem muita gente aí fora sem conhecer a paz que você conhece. Tem muita gente aí fora sem conhecer a salvação que eu e você conhecemos. E elas só vão conhecer, queridos, quando nós sairmos do nosso conforto, quando nós sairmos, queridos, da nossa comodidade, quando nós sairmos, queridos, para pregar o Evangelho e para falar de Jesus para outras pessoas. Veja, nós estamos vivendo em um mundo hoje que o inimigo de Deus ele tem criado muitas coisas que tem prendido a gente de tal forma que nós não pregamos o Evangelho. E deixa eu te dizer, muitas coisas que o inimigo de Deus está fazendo são coisas que aparentemente são boas. Ou seja, o nosso tempo está ficando escasso. E aí nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer mestrado, nós temos que fazer tantas coisas nós precisamos fazer. E deixa eu só clarear um pouco a tua mente. Isso são coisas ruins? Estudar é ruim? Não. Trabalhar é ruim? Não. Fazer mestrado, doutorado é ruim? Não. Essas coisas são coisas boas, mas deixa eu te dizer, nós estamos fazendo coisas boas, mas nós estamos tirando o tempo, que é um tempo precioso para a pregação do Evangelho, para fazer coisas que são importantes, mas estamos deixando de fazer as coisas mais importantes e as coisas essenciais que dizem respeito ao reino do céu. E hoje, queridos, Deus não está apenas procurando pessoas que sejam talentosas. Deus, ele usa todas as pessoas. A pessoa que tem talento é usada por Deus. A pessoa que não tem tantos talentos, ele ora a Deus e pede para Deus, e Deus ele ajuda, e a gente aprende e a gente faz. Mas veja, Deus não está procurando apenas pessoas talentosas. Nos últimos tempos, queridos, Deus está procurando pessoas disponíveis. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está disponível para fazer a obra de Deus? Você está disponível para fazer o trabalho de Deus, para fazer esta obra, para ir e ser um pregador do Evangelho? Eu não estou falando que agora você vai pegar a Bíblia, você vai para um púlpito pregar, não. Veja, o maior sermão de Jesus foi para uma pessoa apenas. O maior sermão de Jesus está registrado em João capítulo 3, quando Jesus pregou para Nicodemos, falando sobre o novo nascimento. Você pode pregar, filho, para uma pessoa. Deus está te chamando, ide, você tem que ir. Para quê, pastor? Eu vou para quê? Para fazer discípulos. E como é que se faz discípulo? Aí sim, Jesus ele fala para os seus discípulos como se faz discípulos. E eu quero falar para você nesta manhã. A Bíblia diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que faz discípulo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós temos que levar essas pessoas ao conhecimento da verdade. Essas pessoas precisam tomar a decisão ao lado de Jesus. Elas precisam ter a oportunidade de salvação como eu e você um dia tivemos. Elas têm que ter a oportunidade de ter na mão delas a chance de escolher se elas querem se salvar ou se perder. Para você ter uma ideia, nós estamos ainda vivendo no meio de uma pandemia. E muitas pessoas, elas acharam que essa pandemia que se espalhou pelo mundo todo, que está deixando muitas pessoas apavoradas, elas pensavam que essa pandemia era o fim do mundo. Enquanto a Bíblia, queridos, ela não diz isso, ela não diz que a pandemia é o fim do mundo. Nós sabemos que a pandemia, ela faz parte daquele grupo que Jesus falou que seria o princípio das dores, ou seja, seriam sinais. Ela faz parte das pestes, guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos. Isso está em Mateus capítulo 24. Mas no verso 14 de Mateus capítulo 24 nos fala o que acontecerá para o fim do mundo chegar. E lá diz assim, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, ou seja, filho, enquanto o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, dessa forma que nós entendemos e compreendemos como ela verdadeiramente está escrita, quando ela for pregada no planeta Terra todo, então o fim vai vir. Mas quando eu estou falando de planeta Terra, eu não estou falando dos países, eu não estou falando da pregação do evangelho chegar só em países, porque, queridos, a pregação do evangelho chegar em todo o mundo é chegar a todas as pessoas. Elas precisam entender, compreender, elas precisam conhecer o Jesus que você conhece. E pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém que está em casa e tem alguém aí da sua família que ainda não conhece o Jesus que você conhece. Ele ainda não teve a oportunidade de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus como você conhece.
Pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém que todo mundo aí na sua casa é cristão, adventista, louvado seja Deus, mas você tem um vizinho que não é, você tem um vizinho que não conhece a verdade, você tem um vizinho que não sabe o que é um adventista do sétimo dia, você tem um vizinho que nunca ouviu falar da volta de Jesus, que nunca ouviu falar da lei de Deus, e Deus colocou você nessa rua, Deus colocou você nessa vizinhança, Deus colocou você nessa família, Deus colocou você nessa casa, para que você seja um agente de salvação para a tua família, para a tua rua e para a tua vizinhança. E essas pessoas precisam conhecer o Jesus que você conhece. Ide, faça discípulo, leve essas pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia continua, a Bíblia diz assim, olha, ensine essas pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui Jesus faz uma promessa maravilhosa, poderosa, preciosa e grandiosa. E ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu falei para você, aqui termina o livro de Mateus, mas o texto continua em Atos. E a Bíblia diz que depois que Jesus falou isso, a Bíblia diz que Jesus deu as últimas orientações no Monte das Oliveiras. Ele promete que ele iria voltar, ele dá autorização para que os discípulos eles possam ir a Jerusalém, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que depois disso Jesus ele começa a subir ao céu, os discípulos começam a olhar para cima e depois os anjos aparecem, olham para os discípulos e aqueles que estavam ali naquele dia e dizem assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá da mesma forma que vocês viram ele subir. E você conhece a história, capítulo 2 de Atos, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desce sobre eles recebem poder, começam a pregar, falam em outras línguas, pregando para as pessoas nas suas próprias línguas, as pessoas elas escutam a mensagem de salvação e a mensagem começa a se espalhar e a mensagem chega até a cada um de nós. E queridos, essa mensagem não pode parar, ela não pode ficar na nossa mão, ela tem que sair da nossa mão e ela tem que se expandir, porque Jesus só vai voltar quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas. Mas eu queria nesta manhã dizer para você que essa promessa maravilhosa, poderosa e grandiosa da palavra de Deus, essa promessa da palavra de Deus, ela só vai se cumprir, queridos, quando você pregar o Evangelho. Qual promessa, pastor, você está falando? Dessa promessa, queridos, que muitas vezes nós usamos de forma equivocada a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós usamos esse texto do verso 20, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós achamos que Jesus vai estar com todo mundo. Não, Jesus está com todos os crentes, Jesus está com todos os cristãos. Jesus ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar com quem? Vamos colocar o texto no contexto? Porque ele não vai estar com todas as pessoas. Veja qual é o contexto. Jesus chega para os discípulos e diz assim, ide, faça discípulos de todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar com quem, irmãos? Sabe com quem ele vai estar? Com quem vai, com quem faz discípulos, com quem leva pessoas ao batismo, com quem ensina essas pessoas a guardar todas as coisas. Jesus diz assim, olha, se você fizer discípulos, se você levar essas pessoas ao batismo, se você ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas, a minha promessa é, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu pergunto para você nesta manhã, será que Jesus está com você? Você tem sido um pregador? Você tem levado pessoas ao batismo? Você tem feito discípulos? Você tem ido pregar o Evangelho? Mas pastor, quer dizer que eu estou só? Não, a Bíblia diz lá no livro de João que Jesus ele promete para nós um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ou seja, Jesus ele enviou o Espírito Santo está com todos nós, mas essa promessa grandiosa, poderosa,
ela é uma promessa pessoal. Jesus diz assim: filho, se você for, se você fizer discípulo, se você levar pessoas ao batismo, se você ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas, deixa eu te dizer, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa pessoal. Jesus está dizendo assim: eu vou estar com aqueles que vão fazer discípulos, eu vou estar pessoalmente. E eu queria perguntar para você nessa manhã, em nome de Jesus, você gostaria que essa promessa se cumprisse na sua vida? Sim. Eu quero ouvir você dizendo sim. Diga sim. Não ouvi você falar sim. Diga sim. Amém. Eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Mas para essa promessa se cumprir na minha vida, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que levar pessoas ao conhecimento da verdade. Pode ser que eu esteja falando nessa manhã para alguém que está em casa e tem um filho que ainda não é batizado. Pode ser que eu esteja falando para algum irmão que os seus netos já estão em idade de batismo. E às vezes nós ficamos pensando assim: não, pastor, é muito novo. É muito novo. Queridos, Ellen White diz que os nossos filhos, 7, 8, 9 anos de idade, eles já têm condição de tomar essa decisão. Você sabe por que muitas vezes nós ficamos receosos dos nossos filhos ou dos nossos netos serem batizados? Porque nós achamos que depois do batismo eles precisam mudar. Deixa eu te dizer, criança não vai deixar de ser criança, mesmo batizada. Eu tenho 2 filhos, queridos, e meus filhos não deixaram de ser crianças mesmo depois do batismo. Eles continuaram sendo crianças, continuaram correndo, continuaram traquinando, continuaram com as suas brincadeiras. Porque o batismo, o desejo do coração deles é de testemunhar publicamente de que Jesus agora mora no coração deles. Ah, pastor, mas eu tenho medo de sair da igreja. Sim, quem tem garantia que eu e você vamos ficar na igreja? Não existe garantia nenhuma. Agora, o que nós não podemos fazer, queridos, é perder a oportunidade de ver os nossos filhos salvos e redimidos e batizados para a honra e glória do nome do nosso Deus, os nossos netos. Eu estou falando com alguém que já tem netos, sabe por quê, queridos? Mesmo que os nossos filhos ou netos, eles cresçam e por algum viés da vida, eles saiam dos caminhos de Deus, eles nunca vão culpar você, querido pai, querida mãe. Eles nunca vão culpar você, vovô, vovó, por não ter apoiado a decisão deles. E isso me lembra de uma história triste. Eu trabalhava no distrito quando de repente uma das nossas irmãs, ela chegou na igreja chorando, desesperada. E ela me disse que o filho dela acordou e disse que não ia mais para a igreja e que não era adventista do 7º dia. E ela sabia que eu estaria pregando na igreja naquele dia. E sabe o que ela fez? Ela foi à igreja e me pediu para ir lá para conversar com aquele jovem, para conversar com aquele rapaz, para fazer uma visita para ele. E eu disse para ela: irmã, olha, eu estou com a agenda já cheia, mas deixa eu te dizer uma coisa, se sobrar um tempinho, ou se houver algum espaço na agenda, se houver alguma... eu te aviso, porque assim, eu só vou ter tempo à noite, mas eu posso ir lá sem nenhum problema. E fiz o que precisava fazer, fiz algumas visitas, fiz algumas reuniões na igreja, e aí uma visita me ligou, disse que não podia, aí eu liguei para a irmã e disse: olha, teve uma visita aqui que eu consegui ajustar, ela me ligou dizendo que não poderia me receber, eu estou indo na sua casa agora. Toquei a campainha, ela veio e me atendeu, e aí ela me disse que deixaria eu conversar com o filho dela a sós. E ela foi pela lateral da casa, para a cozinha, e eu cheguei na sala, estava aquele jovem deitado no sofá, sábado à tarde, assistindo televisão, de boa. E eu cheguei já brincando com aquele jovem, dizendo: e aí, beleza, como é que você tá, rapaz? Senti sua falta na igreja, rapaz, qual foi o caso, você não foi para a igreja? E ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu não vou mais para a igreja. E eu disse: que conversa é essa, rapaz? Por que você não vai para a igreja mais? E ele me disse assim: pastor, o senhor sabia que eu não sou batizado? E eu tomei um susto, eu disse: não?
Ele disse, não sou batizado não. E eu disse, mas qual é o caso? Por que você não é batizado? E ele me disse assim, vá lá na cozinha e pergunte para minha mãe por que eu não sou batizado ainda. E eu já tinha entendido todo o recado que aquele jovem queria me passar, mas eu instiguei um pouco mais. Eu disse, sim, mas e por que você não é batizado, rapaz? Me conta aí. Ele disse que quando ele tinha 6, 7 anos, ele tinha o sonho de ser batizado no clube de aventureiros. E aí a mãe dele disse assim, não, você vai ser batizado no clube de aventureiros. Quando você fizer de 8 para 9 anos, você vai ser batizado. E quando chegou a época, ela disse, não, eu tô querendo que você se batize quando você estiver no clube de desbravadores. Quando o menino fez 10 anos, ele foi para o clube de desbravadores. E o sonho do menino era batizar. Batismo da primavera. Chegou o batismo, ele não foi batizado. E a mãe prometeu, dizendo que ele não batizou ali, porque ela queria ver ele sendo batizado no Campuri. Ia ter um Campuri da associação ali naquela região. E chegou ali 2 anos depois, ele já com 12 anos, sim, empolgado para ser batizado, chegou lá, ela também não deixou, porque ele era muito novo, e o tempo foi passando, e aquele jovem estava agora com 16 anos, e ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu não sou adventista, eu não sou batizado, eu não vou para a igreja, agora eu quero te dizer uma coisa, minha mãe quer que eu seja batizado, mas eu não vou me batizar mais, porque agora sou eu que não quero. E aí, irmãos, eu saí daquela sala, fui para a cozinha, conversar com aquela mãe e dizer para ela, irmã, me perdoe o que vou dizer, mas a culpa é sua. Podia ser até que hoje, irmã, ele saísse da igreja. Podia ser que nesse momento ele estivesse fora, como agora ele está dizendo que está. Mas ele jamais iria culpar você, por você não ter apoiado a decisão e o sonho do coração dele. E eu orei com aquela família. E eu digo para vocês, depois eu saí daquele distrito e eu não sei mais o que aconteceu. Não sei se aquele jovem voltou para a igreja, se aquele jovem continuou fora. Mas esse é um alerta para você, papai e mamãe. Esse é um alerta para você, vovô e vovó. Se o teu filho, se o teu neto, ele tem o sonho, o desejo no coração de ser batizado, você possa prepará-lo para o batismo, que ele estude a palavra de Deus. Mas se ele tem esse desejo no coração, não impeça, deixa ele batizar. Deixa ele entregar a vida a Jesus. Deixa ele ter a experiência dele. E eu orei com aquela família, queridos. E eu disse para aquela mãe, a única coisa que nós podemos fazer agora, minha irmã, é orar. Nós não podemos fazer mais nada. E você, filho? E você, filha? Você está disposto a fazer discípulos? Você quer que essa promessa se cumpra na sua vida? Você quer preparar pessoas para o reino do céu? Preparar filhos, preparar netos, preparar sua família para o reino do céu? Se é sim a tua resposta, eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Eu quero entregar, Senhor, esse teu filho e essa tua filha agora em tuas mãos. Eu quero entregar esse jovem, esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó em tuas poderosas mãos. E que essa promessa que Jesus estará conosco possa se cumprir na vida desse teu filho, dessa tua filha. Que o Senhor esteja com ele e com ela todos os dias. Mas para isso se cumprir, Senhor, que ele saia, que ele vá, que ele faça discípulos, que ele leve pessoas ao batismo, que ele ensine essas pessoas a guardar todas as coisas. Por favor, querido Deus, eu quero entregar, Senhor, esta família em tuas mãos. Eu quero entregar a cada um de nós e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer discípulos. Pelo menos, Senhor, uma pessoa, Senhor. Nos mostra uma pessoa, um parente, os nossos filhos, para que nós possamos discipulá-los, para que em nome de Jesus o céu possa estar cheio de pessoas, mas principalmente daqueles que nós amamos da nossa família. Nos entregamos em tuas mãos e tudo isso nós pedimos e agradecemos, porque esta oração ela sobe ao teu trono de graça, porque ela sai daqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, queridos. Um sábado poderoso e de bênção para todos nós.